Bem-vindo de novo ao Assista Rápido Resumo de Filmes. Hoje o resumo vai ser de um filme de mistério e suspense, lançado em 2020, que se chama Perfeição Insondável. Tomem cuidado, pois existem spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Liberty Wells é uma estudante do ensino médio e tem 16 anos. Sua mãe, Michelle, a busca no colégio e tenta conversar com sua filha, mas Libby parece preocupada apenas em ler seu livro. As duas fazem uma viagem tranquila de volta para casa, e no meio do caminho Michelle deixa sua filha dirigir o carro. Enquanto elas dirigem devagar, ela vê um sinal de venda de sua propriedade e quase bate em uma árvore, mas sua mãe explica que é para sua educação universitária pois o dinheiro está apertado no momento. Então Libby pergunta sobre o novo relógio que sua mãe está usando, e ela responde que foi um presente. Finalmente elas chegam em casa com segurança, e Michelle chama John, seu novo namorado, para Libby o ver pela primeira vez. Ele sai do lago e lhe dá um presente. Ela abre a caixa, e vê uma pulseira com uma pedra. Então ele explica a origem da pulseira e diz que escolheu esse presente porque ela ama arqueologia. Libby dá um sorriso tímido e expressa sua gratidão. Em seu quarto, ela procura uma roupa que acha que impressionaria John, então coloca um vestido azul e desce as escadas para falar com ele enquanto eles preparam o jantar. Ela dá uma olhada nele enquanto ele pega algo no armário, e Michelle percebe que Libby se vestiu diferente naquela noite, então elogia sua aparência. Por curiosidade, Libby pergunta como os dois se conheceram, e sua mãe explica que foi em um dia normal em que estava escrevendo na varanda e John apareceu. Ele explica que é um geneticista aquático e faz parte de uma equipe de pesquisa sobre animais de água doce. Ele demonstra seu estudo usando 2 copos de água e gelo enquanto as duas mulheres ouvem com atenção. Libby começa a se sentir atraída por John, e ela e sua mãe estão enrolando o cabelo enquanto ele fala. John tosse excessivamente depois de comer um pedaço de sal, e Michelle se aproxima dele e o abraça. Depois ele pede desculpas pela situação, e toca Libby no ombro sorrindo para ela. Isso lhe dá uma sensação estranha e confusa. Ela tem dificuldade para dormir naquela noite por causa do toque de John, então ela desce para pegar uma bebida na geladeira, mas ouve barulhos do quarto de sua mãe que soam como se ela estivesse fazendo amor com John. Libby dá uma olhada através de uma pequena abertura na parte inferior da porta, mas alguém se aproxima, então ela corre de volta para seu quarto. Por conta disso, ela até se esquece de fechar a porta, e John passa e dá uma olhada nela enquanto ela finge dormir. No dia seguinte Libby acorda, e encontra sua mãe e John na cozinha tendo um momento íntimo. Ela os perturba entrando na cozinha abruptamente, e Michelle diz a ela que os três vão fazer uma caminhada, mas ela lembra a mãe que dia é e que elas devem passar um tempo juntas. Todo ano Libby faz isso, já é uma tradição colocar cartas nas latas destinadas aos seus familiares, mas Michelle explica que parou de fazer cartas porque quando criança, ela se sentiu indesejada pela sua família. Após a discussão, Libby fica quieta e decide dar um passeio. Ao pegar uma pedra, uma centopeia rasteja sobre sua mão. Ela fica assustada com isso e quase pisa nela, mas John a interrompe dizendo que é uma scolopendra, uma espécie rara de centopeia. Libby diz a ele que foi mordida, mas John explica que ela estava apenas tentando proteger sua prole. Então levanta um pedaço de madeira e revela outras centopeias escondidas debaixo dela. Ela mostra a marca de mordida em sua mão, e ele sopra com cuidado dizendo que ficará tudo bem. Eles continuam conversando enquanto caminham próximos no lago. John pede desculpas a Libby por perturbar seu tempo com sua mãe e diz que pode ir embora, mas ela discorda e diz que ele deveria ficar. De volta em casa, Libby vai para o quarto de sua mãe e pede desculpas por seu comportamento anterior. Michelle pede desculpas também e ambas se perdoam. Então sua mãe lhe dá uma grande notícia. Ela e John estão planejando se casar. Libby diz que quer que eles sejam felizes, mas ela obviamente não está empolgada com isso. O problema é que John não sabe a idade real de Michelle. Ele pensa que ela tem 35 anos quando na verdade ela tem 42. Libby pesquisa mais sobre a scolopendra, o tipo de centopeia que ela viu, e da sua janela vê John chegando em casa depois de correr. Ela dá uma olhada nele tirando a camisa e se aquecendo após o exercício. Então se deita na cama e vê a pulseira que ele deu a ela, então decide oferecer uma bebida. Ela bate na porta do porão, onde John conduz seu estudo, mas ele não responde, então ela entra e vê o porão completamente escuro. John a ouve e pede para ela desligar a lanterna. Ela finalmente o vê segurando uma luz vermelha e oferece o refrigerante, mas ele recusa pois o sódio é ruim para ele, então a leva para seu local de trabalho. Grandes aquários enchem a sala. John possui lampreyas, uma antiga linhagem existente de peixes sem mandíbula que viveram por milhões de anos e são parasitas que podem se adaptar aos seus hospedeiros. Ele fala mais sobre o peixe com Libby, que parece interessada tanto no tópico quanto em John. Depois ela pergunta sobre a proposta de casamento dele para sua mãe, e ele responde dizendo que Michelle é muito especial e que estão muito felizes juntos. Libby e John querem obter mais amostras do lago, então eles vão para um bote inflável e atravessam o rio conversando sobre o passado e sobre os planos de Libby para a faculdade. Quando de repente, a menstruação de Libby chega e o sangue escorre pelo bote. John reage rapidamente cobrindo com sua camisa e isso constrange Libby. Ele pede desculpas, mas a situação fica extremamente desconfortável para ela. Quando chegam em casa, ela toma banho e tira a pulseira que John deu. Ele bate no banheiro para verificar como ela está, mas não recebe resposta. Então entra no banheiro sem Libby saber e cheira ela da cortina do chuveiro, como se ele estivesse a desejando. Insatisfeito, ele também cheira a
camisa que foi usada para cobrir o sangue de Libby. Então ela sente que alguém está dentro do banheiro, mas John sai antes dela ver. Libby vai verificar sua mãe, mas John está massageando e faz Libby ir embora com um olhar intenso. Ela tenta ir para o porão, mas todas as entradas estão bloqueadas e seladas. Preocupada que John esteja escondendo algo, ela tenta entrar em contato com sua melhor amiga, Marley, mas o sinal telefônico é instável. Então fala com ela usando seu laptop e a convida para sua casa. Porém Marley diz que não pode ir. Logo em seguida Libby ouve uma batida em sua porta e descobre que John preparou para ela um sanduíche, compensando pela situação embaraçosa do lago. Naquela noite uma luz vermelha acorda, e ela vai para sua janela ver o que é. Então nota John caminhando em direção à luz vermelha e o vê submergindo na água. A luz se apaga, e Libby entra em pânico sobre o que ela viu. Ela tenta acordar sua mãe, mas Michelle não responde. Então ela vai ao lago para investigar, mas John também está lá. Ela o confronta sobre o que viu, mas ele diz que sofre de sonambulismo. Libby vai embora, mas não está convencida. No dia seguinte, Michelle a chama e ela a encontra no banheiro vomitando. Então sua mãe pede que ela vá até a farmácia e compre alguns remédios e um teste de gravidez. Libby sugere que chamem uma ambulância porque ela ainda não tem carteira de motorista, e pergunta onde John está, mas descobre que ele saiu e não vai voltar por pelo menos uma hora. Sua mãe sente mais dor, então ela não tem escolha e vai para a cidade. Na farmácia, ela vê John passar com outra mulher, mas quando ia o seguir, o caixa a impede porque ela esqueceu de pagar. Libby chega em casa e vê Marley na sala esperando por ela. Ela vai direto para o quarto da sua mãe para lhe dar os remédios, mas John a deixa extremamente desconfortável. Michelle continua a descansar, e John garante que ela será bem tratada. Antes de sair, John dá a Libby um sorriso ameaçador. Marley diz a ela que acha John gostoso, mas Libby conta a ela sobre tudo, o que viu ontem à noite no lago, como John agarrou, e as várias coisas desconfortáveis que ela vivenciou. Libby pergunta se Marley poderia passar a noite com ela, mas Marley diz que tem um evento para ir com seu pai, porém fica furiosa após as confissões de Libby, e diz a ela que vai contar a Michelle sobre a forma inapropriada que John está agindo. Libby tenta escutar a conversa, mas não consegue ouvir nada, e enquanto espera Marley descer ela adormece. Quando acorda, vê que John e Michelle estão assistindo clipes seus de quando ela era uma criança e Michelle diz que está grávida, o que deixa Libby decepcionada. Ela fica brava com a reação da filha, mas se acalma quando John diz que está tudo bem, e enquanto ele abraça Michelle ele sorri para Libby com seus olhos deformados. Então Libby puxa a mãe para longe dele, e Michelle com raiva dá um tapa na sua filha. Por causa disso, Libby diz a John a idade real de sua mãe. Muito decepcionado ele vai embora, e Libby e Michelle continuam discutindo na sala. Naquela mesma noite, Libby fica de vigia na sala e depois de ouvir sons de batidas de cima, ela sai para verificar se há algo no telhado. Ela anda pela casa e também olha para o lago em busca de sinais de John, mas não encontra nada. Porém quando volta para casa, ouve John e Michelle fazendo amor no quarto, e quando dá uma espiada vê o corpo de John se deformando. Ela vai correndo para o seu quarto, mas depois volta para ver como estão, porém eles não estão mais lá. Libby vai ao lago procurar por eles e encontra algo na água que parece uma nave espacial. Ela usa a luz do carro para observar melhor, mas esquece de puxar o freio de mão, então o veículo fica parcialmente submerso na água. Mesmo assim ela acende o farol mais alto, e descobre que é realmente uma nave espacial e que é de onde a luz vermelha veio, confirmando sua teoria de que John não é um humano. Ela tenta ligar para Marley, mas escuta um toque que parece vir do porão. Por causa da luz azul do seu celular, ela consegue ver símbolos em seu pulso e nas paredes do porão. Logo em seguida, vê a mãe amarrada com metade do corpo submerso num tanque e também nota os mesmos símbolos no pulso de sua mãe. Michelle ganha consciência e enlouquece, o que atrai John de volta para o porão, e Libby escondida nota seus pés inteiramente diferentes. Mais rapidamente ele retorna à sua forma humana e verifica Michelle. Ela dá à luz ao que parece ser uma criatura semelhante a John, mas a criatura não sobrevive e devasta John, que sai tentando reviver a criatura. Libby espiona John e o vê transferindo uma luz azul para a criatura pela boca. Então ela volta a tentar tirar Michelle do tanque e vai trancar a porta quando ouve a criatura rosnando do lado de fora do porão. Em seguida ela acha o telefone de Marley, quebra um dispositivo que impede que o sinal telefônico funcione, e liga para a emergência para pedir ajuda. John tenta falar com Libby, mas fica agitado e assume sua forma real, para quebrar a janela usando sua mão. Libby está em pânico, e fica ainda mais assustada quando vê Marley sendo comida por lampreyas. Enquanto se esconde debaixo da mesa, John a agarra e a estrangula. Uma língua longa e animalesca sai de sua boca, mas ela consegue lutar e derrama um balde de sal sobre ele. Isso parece ser a fraqueza de John, então ela tira Michelle do tanque enquanto John ainda está inconsciente. Michelle pede desculpas a Libby por não ter acreditado nela, e enquanto elas tentam fugir sua mãe cai no chão e alguém coloca um saco na cabeça de Libby. Ela acorda amarrada em um lugar subterrâneo, e pouco tempo depois vê clones de John esmagando as paredes revelando outros cadáveres em tanques. Libby grita por medo e agonia quando um dos clones se aproxima dela, e um tipo de orbe azul é transferido para sua boca. Ela se recusa a engolir, mas ele a obriga e a deixa inconsciente novamente. Quando acorda descobre que está presa em um tanque junto com outros corpos. Ela fica em pânico, mas depois sorri de uma forma perturbadora. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo de filmes.